Boas-vindas ao nosso podcast. Me chamo Eduarda Corrêa Mendonça de Souza e sou a apresentadora. Estamos gravando esse episódio no dia 11 de março de 2023 e nós vamos conversar a respeito dos capítulos 19, 20 e 21, 22 e 23 do livro Ainda que Caiam os Céus. Hoje nós temos convidadas muito especiais aqui que irão me acompanhar durante toda a nossa conversa. Apresentando Sara Gomes Dias, Ana de Melo Oliveira de Souza, Mary Helen Andrelino de Souza. O Exército Vermelho é invencível. Os 1.000 milhões de trabalhadores do campo, os operários, que agora aprenderam a lutar, aprenderam a disciplina camaradesca, que não desanimam, temperam-se nas pequenas derrotas e avançam cada vez mais corajosos sobre o inimigo. O livro que hoje iremos debater aqui se trata de uma história de vida, de perseverança, fé sólida, inabalável, do jovem Mikhail Kulakov, cujo governo soviético tirou tudo. Ele foi preso, interrogado, condenado, e mesmo assim, ele continuou tendo fé naquilo que ele acreditava. E finalmente, vamos aos capítulos, a começar pelo capítulo 19. Esse capítulo 19 é muito interessante porque ele trata de duas histórias, a começar pela história de Alla Chitabinskaya. Tudo começou com uma senhora idosa na primavera de Moscou, espalhando pequenos papéis com um endereço, até que entregou um para Alla. Bom, né, após receber esse papel, a Alla, com 15 anos, e sua mãe, elas pesquisaram o endereço e conheceram algo interessante. Sim! A única igreja adventista do sétimo dia. Exato, até que a Alla começou a se interessar pela literatura religiosa. Perguntou para o seu pastor a respeito e ele replicou dizendo que existiam diversos livros adventistas, só que em inglês. Nossa, é verdade. A partir desse momento, ela focou em se graduar em inglês no Instituto Pedagógico de Línguas Estrangeiras de Moscou, só para traduzir para a língua russa os livros. Alla e sua mãe foram forçados a saírem de Moscou e se mudarem para Tomsk, na Sibéria, né? Isso mesmo, lá em Tomsk, com sua singela máquina de escrever, Alla traduziu livros e mais livros. Nossa, se eu tivesse na situação dela, eu não teria conseguido ir tão longe com a minha crença, não. Mas ela foi até o fim com o objetivo de dar acesso ao máximo de pessoas a uma literatura evangélica. Muita coragem mesmo. Nesse capítulo também temos a retomada da história de Alexandre Demidov, certo? Sim, Alexander, em 1930, foi preso e isolado da sociedade. Devido a isso, passou os 30 anos seguintes nas prisões e campos de concentração de Stalin. E mesmo assim não perdeu a fé, né? Ele acreditava que as mesmas antenas pertencentes a conjuntos de torres de rádio e televisão responsáveis por propagar a ideologia comunista, um dia iriam propagar o evangelho, uma utopia para a época, não? Pois é, menina. Mas dito e feito, anos depois, tal profecia se cumpriu. Inacreditável, né? Chegou o dia em que a liderança da Igreja Adventista assinou contratos com os novos proprietários daquelas mesmas estações, permitindo usar aquelas mesmas torres para proclamar mensagens evangélicas. Outro capítulo muito surpreendente é o capítulo 20, no qual trata a respeito da criação da primeira escola para a formação de pastores na Rússia. Nossa, algo totalmente fora da realidade para a época, né? Michael Kulakov Jr. e seus colegas tiveram que escrever várias e várias cartas e receberam vários e vários nãos, para que enfim conseguissem a aprovação, né? Verdade, mas mesmo com a aprovação eles não conseguiram encontrar um bom lugar para construir a faculdade, né? Foi mesmo. Até que, enfim, um oficial do governo entrou em contato com eles e sugeriu que buscassem um local em Zaoksky, cidade a menos de 130 quilômetros de Moscou. E assim foram. Conseguiram encontrar um prédio totalmente em ruínas. Aí eles ficaram contentes demais. Verdade. Após a obtenção da licença para construir, começou as obras, então a reconstrução do prédio. Voluntários chegavam a Zaosk não apenas da Rússia, mas também da Ásia Central, do Cáucaso, da Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia e das repúblicas bálticas. Até que finalmente, de fato, depois de muita luta, o complexo educacional foi finalizado. Pois é. Também tem outro caso apresentado por Mikhail nesse capítulo, né? Ah, sim, aquela história da senhora Galena Vododina, né? Comercial. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Esta é a voz do Brasil. Camaradas trabalhadoras. Por longos séculos, a mulher não teve liberdade de direitos, pois era tratada como um mero apêndice, como a sombra do homem. O marido sustentava a esposa e, em troca, ela se curvava ao seu arbítrio, suportando quieta a falta de justiça e a servidão familiar e doméstica. A Revolução de Outubro emancipou a mulher. Hoje, as camponesas têm os mesmos direitos que os camponeses e as operárias os mesmos que os operários. Voltamos às nossas programações. Pois é, isso mesmo. Ela conta que sua filha havia acabado de concluir o ensino médio e tinha como obrigação ir trabalhar numa empresa estatal. Naquela empresa que a Irene Vidodina, filha da Galela, ela estava trabalhando, tinha uma outra mulher lá, né? Uma tal de Valerie, que tinha que ensinar os princípios comunistas pra eles, não era? Isso aí. E, obviamente, ele tinha que fazer o mesmo com a Irena. Mas, ao chamá-la em sua sala, Valerie se encantou com sua inteligência e modo de argumentar. Pois é. Irena sugeriu que Valéria lesse a Bíblia para que pudesse então discutir de forma inteligente sobre esse assunto. Foi mesmo. Valerie começou a ler a Bíblia e se encantou pelos escritos evangélicos, querendo consumir mais daquele material. Nossa, é mesmo. Até que, uma certa manhã lá, o livro fala que o tal do Valerie
falou pro Partido Comunista que não queria mais participar porque se tornou cristão convicto. Sim, foi isso mesmo, coragem demais, né? E mesmo assim, sendo execrado pelos oficiais comunistas, ele não abriu mão de suas crenças e continuou no caminho da fé. Até mesmo pediu Irena em casamento. E sobre o capítulo 21, o que vocês acharam? Você acha que os livros da escola sempre são feitos para ser elogiado? O que você acha sobre isso? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Ah, esse capítulo é um marco muito importante. Representa a ruína da União Soviética e o enferrujamento da Cortina de Ferro. Foi isso mesmo. Até que em 1991, o Império Soviético veio ao seu declínio final. Ninguém sabia se os comunistas iriam não voltar ao poder. O futuro, ele era incerto. Por isso, eles decidiram aproveitar ao máximo o momento, construindo novas igrejas e apresentando uma imagem positiva da Igreja Adventista para o público geral. Até que algo inesperado aconteceu. Sim, 3 meses depois do início, 1991, o Kremlin, símbolo do poder russo e da supremacia comunista, abriu seus portões para o evangelho. Pois então, foram 11 reuniões no total. Todas elas ficaram lotadas de fiéis aviados pela palavra de Deus. Após 70 anos de repressão, finalmente eles podiam expressar livremente sua fé. É mesmo. De lá pra cá, Moscou e seus arredores contam com 27 congregações adventistas, uma reviravolta e tanto. Até então, após todos esses acontecimentos, eles não puderam deixar de ignorar os erros de tradução da Bíblia russa, que tinham sido publicados durante esse tempo todo. Exato, do hebraico para o russo, tinha muitas palavras que possuíam contextos diferentes, e isso poderia prejudicar o processo que os evangélicos estavam conseguindo. Nossa, verdade! Então por isso o autor tinha vontade desde jovem de traduzir a Bíblia para o russo contemporâneo. Ele sabia que essa podia ser uma razão para difamarem Deus e sua palavra. Bem falado, Sarah. Inclusive, uma pesquisa foi feita e foi mostrado que apenas 30% dos cidadãos tinham a Bíblia com a tradução correta. Porém, eles tiveram a oportunidade de entendê-la. E ainda bem que o Kulakov conseguiu realizar esse sonho. Ele se abdicou da liderança da igreja apenas para criar uma Bíblia russa com a tradução correta para o público. Realmente, muito impressionante. Infelizmente, essa versão da Bíblia russa foi bem aceita pelo público, não foi? Foi sim. Inclusive, após publicarem esta versão à imprensa, ele começou a receber várias cartas de agradecimento pelo feito. E sobre o capítulo 23? Qual que foi o desfecho de toda essa história? Toda essa luta do Kulakov não foi em vão. Algum tempo depois, ele e seu filho tiveram a chance de conversar com o recém-ministro de Relações Internacionais da União Soviética. Nossa, eles conseguiram mesmo chegar tão longe assim? Mas qual foi o motivo da conversa? Tinha um ótimo motivo. O Kulakov possuía planos para ampliar a pregação do evangelho e, para isso, ele precisava de alguém como um ministro para ajudá-lo. Foi exatamente isso, e graças a Deus que o ministro foi super receptivo com ele e aceitou suas propostas. E pensar que anos atrás Kulakov foi investigado e teve que trabalhar em campos de trabalho forçado durante anos. E os planos dele foram além. Antes, eles poderiam nem falar da palavra de Cristo, mas após tudo isso, Kulakov conseguiu pregar em hospitais, orfanatos e até em prisões. Sejamos tudo produtores, bem unidos, façamos nossa luta final, uma terra sem ramos. É com isso que finalizamos o nosso podcast de hoje. Agradeço a vocês, nossas convidadas, e também agradeço a você, telespectador. Obrigada por sua atenção e até logo. Internacional de fé, ó vítimas da